Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. A gente vai agora, antes de começar, na verdade, para começar, a gente está fazendo a última mesa aqui da Arena Sem Filtro, da Bienal, e a Bienal escreveu um manifesto sobre essa Bienal e tudo que a gente viveu. Então, eu gostaria de abrir essa mesa lendo o manifesto da Bienal. A Bienal Internacional do Livro Rio é a oportunidade que temos a cada 2 anos para nos reunir, encontrar nossos públicos, nos inspirar e debater livremente sobre todo e qualquer tema, sem restrições e com empatia. Um evento de conteúdo qualificado e diverso, reconhecido nacional e internacionalmente como o maior festival cultural do Brasil. Nos últimos dias, a Bienal se tornou um abrigo democrático, ao lado de 600 mil pessoas que prestigiaram o evento contra as insistentes tentativas de censura. Se engana quem pensa que o alvo era a Bienal Internacional do Livro. O alvo somos todos nós, cidadãos brasileiros, pois não precisamos ter quem determine o que podemos ler, pensar, escrever, falar ou como devemos nos relacionar. O brasileiro não precisa de tutor, precisa de educação para que cada um possa fazer suas escolhas com consciência e liberdade. Foi com alívio e muito orgulho que recebemos as 2 decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal neste domingo, impedindo que a Bienal Internacional do Livro continuasse sofrendo assédio à literatura e aos seus leitores. Chupa, Crivella! Eles não. Eles nunca! Do contrário, se criaria uma jurisprudência que colocaria todos os eventos culturais, autores, editoras e livrarias do Brasil à mercê do entendimento do que é próprio ou impróprio a partir da ótica de cada um dos 5.470 prefeitos do país. Encerramos essa edição histórica da Bienal Internacional do Livro, Rio, com o coração cheio de orgulho e determinação. A Bienal não acaba hoje. Ela seguirá com cada um de nós todos os dias. O festival foi memorável, deu voz e ouvidos a todos os públicos, reuniu e celebrou a cultura, junto com autores, artistas, pensadores, líderes de movimentos sociais, lideranças religiosas e muitos outros. Viva a Bienal do Livro Rio, viva a cultura, viva a liberdade e a democracia! Tá ouvindo? Mas, gente, tem que desejar o bem para os opositores. Ai. Bom, Vai que ele gosta. Dizem que é bom. a gente está vivendo aqui, claro, um momento histórico. Pela primeira vez na Bienal, a gente tem tivemos 2 mesas na Arena Sem Filtro voltadas para a literatura LGBTQ, ontem e hoje, e uma exclusivamente encerrando a Bienal sobre literatura trans. Isso é um marco nesse evento e é de uma representatividade sem fim. Eu gostaria de lembrar que a gente esse ano completa 50 anos, celebra os 50 anos de Stonewall, que foi o início do movimento LGBT, um barzinho lá em Nova York, onde frequentadores LGBTs eram assediados, agredidos pela polícia, e um belo dia, 28 de junho de 69, eles falaram: chega, não mais, isso acabou. E nós mudamos a nossa vida como comunidade. Nós estamos aqui, ontem eu brinquei que vamos fazer Stonewall na Bienal. Mas essa é uma realidade. Nós temos que dizer chega à censura, à LGBTfobia, que é crime sim no nosso país. Temos que nos defender, nos manifestar
não passarão, chega de retrocesso, chega de gente preconceituosa. Então, resistência, muita literatura, muita cultura, muito amor para todos nós. Então, um viva para toda a comunidade LGBT e a diversidade, gente. E agora, para começar a ouvir as nossas autoras e autores, lembrando que em Stonewall também, rapidinho, foram apagadas durante muitos anos as verdadeiras heroínas de Stonewall, que são duas mulheres trans que lideraram aquilo, Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera. Então a gente tem que saber que o movimento começou com essa galera na frente da batalha. Então agora eu vou começar com Luísa Marilac e Nana Queiroz. Oi, meus amores! Obrigada pela presença, fico muito feliz em estar aqui, me sinto lisonjeado, estou muito feliz mesmo. As duas escreveram o livro Eu Travesti, falando sobre a vida de Luísa Marilac. Então eu queria ouvir um pouquinho de cada uma, como que foi o processo da escrita do livro em conjunto. A Nana também tem um outro livro muito legal, Presos que Menstruam, sobre a realidade de mulheres nas cadeias brasileiras. Então, por favor, Nana, Luísa, falem um pouquinho da importância de criar essa obra e tudo mais. Então, vamos lá. Quando a Nana me veio com a proposta de escrever o livro, eu falei, gente, eu vou escrever o quê? Aí eu parei para pensar um pouquinho e vi que a minha vida não é diferente de muitas das transexuais, das trans, né? Então, quando a gente decidiu fazer esse livro, a intenção era dar visibilidade a essa minoria que é tão excluída e marginalizada na sociedade. A Nana falou para mim assim, quando a gente começou a escrever o livro, gente, você leu o livro? Eu li. Lê de novo. Eu falei, mas eu li, você quer que eu leia mais o quê? Ela falou que eu me abri muito, né? E ela falou que gostou de dar voz ao meu livro, porque eu não tenho tabu, eu não tenho censura, eu falo de tudo. Então eu acho que esse livro é para desconstruir, para as pessoas pegarem esse livro e entender que a vida de mulheres como eu não é fácil. Digamos, de 100%, 80% é igual à minha. Não é diferente da minha vivência, da minha história de vida. Espero que as pessoas leem esse livro, tenham uma outra visão quando olhar para nós, mulheres trans. Não somos animais, somos seres humanos, amamos, temos dor, temos família e temos direito à vida. Ninguém pode tirar isso da gente. Eu tomei 7 facadas, eu perdi um pulmão. E com isso eu aprendi a valorizar cada segundo da vida, que a única coisa que de verdade nessa vida tem valor é a nossa vida. Então eu vou lutar por ela, firme e forte, e esse livro é um grito por todas aquelas minhas amigas que eu perdi, que hoje não se encontram aqui comigo, e por todas aquelas que ainda estão aqui, que eu desejo um futuro próspero e melhor para todas elas. Está na hora da gente deixar de viver. A expectativa de vida de mulheres como eu é 35 anos. Eu quero chegar aos 80 anos, toda puxada, toda plastificada, e desejo isso a todas. Trabalho, escola, vida digna. Não que a prostituição não seja digna, mas eu nunca gostei disso. Eu nunca quis isso para mim, eu sempre me vi obrigada. Eu acho que nós temos o direito a ter a opção de escolher um trabalho ou a prostituição. Eu gostaria de ter um trabalho e nunca tive essa oportunidade de mulher trans. Então hoje, poucas, mas eu já vejo mulheres trans aí no mercado de trabalho e eu fico muito feliz com isso. Isso é graças a todos vocês que estão aqui hoje lutando pelos nossos direitos, porque a letra T é a minoria dentro do movimento LGBTQI+, e nós dependemos de vocês. A união faz a força e juntos nós somos mais fortes. Obrigada. Agora eu quero fazer uma pergunta para a Nana. A Nana que deu voz ao meu livro, né? Eu quero saber de você, Nana, como é que foi ouvir tudo aquilo que você ouviu? Filtrar, porque a Nana é x-hétero, né, que fala. Eu sou a cota vanilla da mesa. Eu sou cis heterossexual, ou como eu e a Mara decidimos hoje mais cedo, eu sou uma bissexual não praticante. Porque eu sou casada e tenho um filhinho pequeno, de 1 ano. E que foi no lançamento do livro, né? Que foi cozinhado na minha barriga, enquanto esse livro era cozinhado no meu coração. E eu tenho certeza que a única coisa imprópria para a vida dele, né? Que a Marilac não é imprópria na vida dele. A Marilac é o que vai enriquecer a vida dele. E eu fico muito feliz que ela faça parte da vida dele desde cedo.
Bom, eu tô nervosa, gente, porque eu sempre sonhei em participar da Bienal quando eu era pequenininha, então eu tô emocionada, já chorei. Eu e a Luísa, a gente fazia entrevistas, eu morava em Brasília na época que o livro foi escrito, então eu vinha, ficava em Guarulhos, num hotel, e fazia um intensivão de Luísa. E um dia a Luísa virou pra mim e falou assim, hoje você vai ser travesti. E ela me pintou, me botou, tal, e me levou pra fazer ponto na rua com as meninas. E aí eu falei, beleza, vamos lá. Né? Se elas fazem, eu tenho que fazer também. Gente, eu nunca me senti tão vulnerável na minha vida. E eu só experimentei isso aqui, ó, do que elas vivem, assim, né? E eu lembro que a Luísa falou assim pra mim, Nana, o programa aqui custa entre 25 e 50 reais. Então, você tem que cobrar 10 vezes mais para que ninguém queira te contratar, porque eu não estava disposta a fazer um programa. Aí, tá bom. Aí, uma hora a Luísa foi para longe, conversar com uma amiga, não sei o quê, e eu fiquei sentada naquela esquina, que era a esquina onde uma amiga dela tinha sido assassinada, e eu sabia disso. E aí, chegou um motoboy e falou para mim, nossa, você é linda, tão feminina, né? Aí eu, obrigada, mas sou linda, não sei o que e tal. Ele falou, quanto você cobra? Aí eu falei, 500 reais. Aí ele falou, não, mas você vale a pena. Eu vou só entregar essa pizza e eu volto com dinheiro. E naquele momento eu senti um desespero muito grande, porque a Luísa não estava perto para me proteger, assim, e eu saí na maior carreira da minha vida. Mas foi a minha experiência micro do que essa mulher viveu, assim. Eu e a Nana passamos uma coisa que, para mim, sempre foi muito difícil usar o toalete feminino, porque eu já fui tirada de dentro do banheiro, assim, com a roupa arriada, me jogaram para fora, chamei a polícia, nem vieram, né? Então, eu sempre evito usar o banheiro, isso é meu. São aquelas feridas, aquelas cicatrizes que a gente carrega pro resto da vida. E a Nana, uma vez dessa, participou uma coisa bem parecida comigo. Nós fomos pro shopping ver um filme e na hora de entrar no banheiro, como é que foi pra você, Nana? A perua, né, que falou, esse não é o banheiro masculino, né? Então, ali eu senti a vulnerabilidade da Nana, né? A Nana saiu dali praticamente chorando. Então, isso é muito difícil para nós, mulheres trans. Eu não sei se você, Pepita, já passou por situações assim, você, a Mayra Moura. Hoje em dia, eu sei gritar e reivindicar os meus direitos. Nós não podemos nunca abaixar a cabeça. Sempre com amor, com tolerância, com respeito, a gente consegue chegar longe. É assim que, devagarzinho, eu tenho trilhado o meu caminho, né? Para fazer a vida melhor para mulheres como eu. E é isso. E num bom humor, assim, que vocês não acreditam. Eu brincando e rindo, eu tenho mania de falar as verdades, tá? Se as pessoas prestarem atenção no fundo de tudo aquilo que eu digo, tem um sinalzinho. E acho que depois nas perguntas as pessoas também vão querer saber um pouquinho do vídeo, do bordão, que é maravilhoso. Qual a deles? História. Da Curupira? O dos bons drinks, mas a gente tava deixa na pro pior. final. Tá. Natália, por favor, passando a bolinha rapidinho. Natália, você escreveu um livro, Transsexualidade. Você, como psicanalista, fala no livro sobre... Você reflete bastante, né? Sobre a comunidade trans, sobre a relação das pessoas transgêneras com a medicina, inclusive, né, a divulgação midiática, como isso pode estar impactando as próprias pessoas trans. Queria que você falasse de onde surgiu a ideia de você escrever esse livro e a sua relação com o movimento que está cada vez mais visível, né? Brigando pelo seu espaço. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês e agradecer o convite do Bienal. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Bom, vamos lá. Primeiro dizer que o meu lugar de fala não é o lugar de uma pessoa trans. Eu sou psicanalista, sou estudiosa do tema e eu recebo no consultório e no Grupo Arco-Íris, que é onde eu faço um trabalho voluntário, que eu atendo pessoas lá gratuitamente. Então, eu recebo pessoas que sofrem porque
sofrem violência porque não se adequam a um determinado padrão de gênero. Então, são pessoas muitas vezes transexuais, pessoas não binárias. Pessoas não binárias. Então, é desse lugar que eu falo. Se alguém aqui veio esperando que eu fale uma verdade sobre as pessoas transexuais ou as pessoas transgêneras, esse não é o meu lugar, né? Eu não vim aqui dizer por que essas pessoas são transexuais, né? Isso não me cabe. Não vim aqui dizer o que elas sofreram na vida, o que elas deixaram de sofrer. Não há sentido nenhum em falar sobre isso, né? Eu vim aqui ressaltar a importância da singularidade desses sujeitos. Que eu acho que a escrita do livro tem esse viés, né? A escrita do livro é uma crítica contundente à posição da ciência diante de corpos que não se encaixam, ou seja, a necessidade de estar na binaridade, homem e mulher. E o quanto as pessoas que estão fora disso sofrem, né? Eu tenho pessoas não binárias, eu acompanho pessoas não binárias no consultório, por exemplo, que sofrem porque elas não conseguem sustentar o lugar de uma diferença. São pessoas que performam feminino e masculino, que alteram de forma fluida feminino e masculino, e quanto elas se sentem pressionadas a se posicionar como homem ou mulher. E aí é nesse sentido que a ciência sabe muito bem dizer o que é um homem e o que é uma mulher, né? E ela traz uma descrição do que é um transexual. Para ela há um verdadeiro transexual e exclui que um transexual está no discurso. Há muitos transexuais que não querem fazer adequação no corpo, não querem tomar hormônio, não querem fazer intervenção cirúrgica, né? Mas a gente sabe que a ciência se comporta dessa forma. Então, a ideia de escrever esse livro, né? Eu sou do Grupo Arco-Íris já há muitos anos. Entrei como mulher que tinha acabado de me descobrir lésbica. Então, meu percurso inicialmente foi como uma pessoa da população LGBT. E o quanto aquele lugar foi importante para mim, eu retornei para poder ajudar outras pessoas, né? Então, esse meu lugar dentro do Arco-Íris é um lugar de reconhecimento do sofrimento que essa população sofre, que essa população, a qual ela tá, é um sofrimento ao qual ela está submetida, né? A gente vive, sim, uma cultura heterocisnormativa. É inegável, há uma pressão para que as pessoas se encaixem nesse padrão. E é nesse sentido que a escrita do livro vem, que é para sustentar o lugar da singularidade. Nós não somos apenas um corpo, nós não somos como os outros animais que não conseguem dar sentido à sua experiência. Diferente de todos os outros animais, nós temos a propriedade da palavra, nós temos a propriedade da linguagem. E é a linguagem que nos faz absolutamente singulares, donos de uma experiência, donos de uma narrativa. É incomparável. Então, não é possível falar sobre os transexuais, os transgêneros. A gente pode falar do caso a caso, a gente pode falar de uma violência que essa população sofre, e ela é avassaladora, né? E o lugar da psicanálise é esse, de trazer esse sujeito para que ele possa compor a sua narrativa e, diante da sua narrativa, entender qual é o seu caminho. Bom, eu quero fazer intervenção, eu não quero fazer intervenção no corpo. Qual é a intervenção que eu quero fazer no corpo? Porque a medicina, ela deixa ali muito claro, ela tem uma descrição do que é a transexualidade, né? Bom, então eu estava falando sobre a questão do corpo, né? Da linguagem que se apropria de um corpo. Todos nós nascemos como um pedaço de carne, é basicamente isso. A gente só tem um corpo porque a gente se apropria do corpo pela via da linguagem. Aí, eu não sei se vocês já pararam para perceber, quando eu falo assim, bom, é o meu pé, a minha perna, a minha cabeça. Eu não sou o meu corpo. Eu tenho um corpo, mas eu não posso, de forma alguma, estar reduzida ao meu corpo.
né? E é nesse sentido que a psicanálise convoca o sujeito para poder falar sobre si, de forma muito singular, né? Então, veja que interessante, né? Como é a questão da singularidade. Outro dia eu fui falar também sobre esse assunto num espaço acadêmico. Quando eu acabei de falar nesse espaço, 2 pessoas vieram me procurar. Uma pessoa me pedindo ajuda porque queria transicionar e uma outra pessoa que queria destransicionar. A mesma palestra, tudo o que eu falei. Então, ao final, 2 pessoas com objetivos e ajudas completamente diferentes. Bom, a questão da destransição, a gente não pode dizer que ela não existe, né? Isso é, de certa forma, um pouco apagado, isso não é falado, poucas pessoas falam sobre isso. Há uma pesquisa feita em 2012, falando já sobre índices de destransição, né? Então, é muito séria a forma como a ciência deveria lidar com essas demandas que são feitas a ela. O sofrimento ele é legítimo, pessoas transexuais vão continuar existindo sempre, pessoas que fazem a destransição também continuam existindo e vão continuar existindo sempre, mas eles precisam de um espaço para poder falar sobre isso, para poder dar sentido à sua própria narrativa e daí, então, fazer as decisões que lhe couberem, né? Então, eu acho que o livro tem essa pegada, tem essa... Obrigado, Natália. E se a Natália recebe pessoas transexuais no Grupo Arco-Íris, alguém fez um programa no Insta TV recebendo cartas. Então, vamos falar com a autora de cartas para a Pepita, por favor. Mulher Pepita, uma salva de palmas. Primeiramente, eu quero pedir desculpa para vocês, porque ontem eu tive que parar minha agenda de show e voltei a fazer show, e a minha garganta está um pouco complicada, assim, mas eu acho que juntou um pouco de cansaço com a emoção, que essa troca de energia que eu acho que existe só aqui no Rio de Janeiro. Mas, assim, o programa Hashtag Carta pra Pepita foi considerado um dos melhores programas que o Instagram tem. Primeiro, o IGTV foi uma ferramenta que foi criada para as pessoas fazerem, e eu fui convidada para criar um piloto desse programa. Quando eu criei o piloto desse programa, era muito complicado para mim. Primeiro, eu falar de situações que eu ainda não tinha experimentado e nem conhecido. E o mais engraçado é as pessoas que me conhecem na tela de um telefone e elas abrirem o coração e me contar a sua história, a sua intimidade, o seu sentimento. E aí, eu fui considerada a primeira coach travesti da internet. E isso pra mim é muito foda. Sabe por quê? A letra T, tudo acontece com a T. A T leva paulada, pedrado, cuspe, morre, para depois todo mundo aparecer, bater palma e dizer que apoia a causa. Isso não é uma causa. São milhões de pessoas que vivem debaixo desse arco-íris que merecem respeito e igualdade. Eu quero ser feliz da forma que sou, da maneira que sou. A única coisa que tem que existir, você me respeita, eu te respeito e a gente se respeita. Então, eu quero agradecer a família da Mais, que é a agência onde é gravado o programa. Eu quero agradecer o Instagram, que eu me tornei a queridinha do Instagram. Oh, que delícia! E quero agradecer a todos vocês que confiam em mim em contar a sua história. Eu não tenho faculdade de psicologia, mas eu vou pisar numa faculdade sim, eles vão ter que me aturar. Vai ter travesti sentada na primeira cadeira, discutindo, falando. Eu vim. Aquele ser humano que está sentado ali, ó, é minha mãe. E ela está passando por um tratamento de câncer. E eu falei para ela esses dias no telefone: eu vim a esse mundo para ficar, incomodar, e eles vão ter que me aturar. Já começa por aí. Então,
O programa é assim, eu fico 12 horas para gravar o programa. Num dia eu gravo mais de 12 programas. Porque eu tenho que cumprir uma agenda de trabalho e minha vida. Eu tenho uma vida para poder resolver. Hoje, quando eu surgi, eu apareci na internet, apareci dançando funk. Nossa, se maldição pegasse, eu peguei todas que me mandaram. Ela é escrota, ela é ridícula, ela é horrorosa, a perna dela é isso, a perna dela é aquilo. Quem tá comendo não tá reclamando. Quem tá comendo não tá reclamando. Então, eu acho muito engraçado você julgar o que você vê. Procura saber a história. Todo mundo que está sentado aqui plantou uma semente, a árvore deles estão crescendo. Então eu quero que vocês façam muito barulho para essa galera que está sentada aqui. E pra mim, eu, funkeira, militante, gosto muito de ser saradona gostosa. Sentar numa mesa com pessoas que sabem o poder da caneta e transformar num livro, pra mim é uma honra. Quando eu era novinha, eu via muito gibi. A minha vida era muito gibi. Eu não tinha muito hábito de ler. E aí, depois que eu fui ficando velha, cheia de plástica no rosto, eu comecei a ler. Porque quem lê viaja, entendeu? É muito foda você chegar no lugar, a pessoa querer ser melhor do que você, achando que ela tem um carro zero, que ela tem uma casa melhor, querer te humilhar. E a única arma que você tem é o dom da palavra. Então, o dia que a palavra, oportunidade aparecer na vida de todo mundo que está aqui, abrace. Ser humano nenhum tem direito de diminuir ninguém. Ser humano nenhum é melhor do que ninguém. O papel higiênico que limpa a bunda desse senhor que pisou aqui na Bienal é o mesmo que limpa a minha. O dinheiro é igualzinho. Então, se ele não gosta, a única coisa que ele tem que ter é a palavra respeito. Porque eu acho muito fácil você chegar atacando pedra se teu telhado com certeza é de vidro. Então, a dica que eu deixo para vocês essa noite daqui, que vocês possam sair daqui, é com uma palavra só. Eu me respeito e respeito o próximo. Fazer o bem sem olhar a quem é maravilhoso, não dói. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem está sentado com um amigo do lado aí, levanta a mão, por favor. E quem está sentado do lado de alguém que não conhece, oferece um abraço, por favor. Isso. Aí agora eu te faço uma pergunta. Doeu dar esse abraço para a pessoa que você não conhece? Então não dói respeitar a gente. Eu sou feliz assim, a minha mana é feliz assim, a minha outra mana é feliz assim. E todos vocês que estão aqui são felizes assim. Cabelo liso, cabelo cacheado, gorda, magra, alta, baixa. Somos felizes. Eu sempre falo nas minhas entrevistas assim. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de menino, de meninas, de ativo, de passivos. Desde o momento que me faça feliz, eu estou amando e respeitando. Eu vim ao mundo para amar e ser amada. Se tiver alguém que queira me amar, faz barulho, por favor. Então, foi maravilhoso fazer esse programa e eu consegui transformar ele em livro, que é o hashtag Carta pra Pepita. Então, assim, eu vou continuar sendo funkeira, o som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Graças ao funk, eu tenho uma equipe de 9 pessoas que conseguem manter a família deles através de uma travesti grandona pra caralho, pra engolir vai ser foda. Então, eu tenho muito orgulho de ser uma travesti. Eu não sou uma mulher trans. Eu tenho orgulho do órgão que tem entre as minhas pernas e tenho orgulho de olhar no espelho e bater no peito. Aceita que eu sou gostosa. E aí, eu comecei a gravar o programa e quando me deram o piloto, eu gravei. Nisso que eu gravei uns 5 programas e fui pra casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu liguei o chuveiro, eu fiquei uns 5 minutos chorando debaixo do chuveiro para entender o que passa na cabeça de um ser humano, dizer essa frase para mim. Pepita, meu namorado me trai, meu namorado me bate, eu passo fome, eu fui traída, mas mesmo assim eu amo essa pessoa. Falei, gente, ela não conhece o amor próprio. Aí comecei a chorar. Aí eu fui na agência,
na Maige, que grava o programa, que a dona é a Fátima, e a Delícia da Preta Gil, a minha produtora tá ali, a Mari Campos. Faz barulho pra ela, por favor. E aí eu chamei ela pra conversar, a Fátima, e falei assim, eu não quero mais apresentar o programa. Pra mim não dá mais. Primeiro, que eu levava o programa pra minha casa. No sentido assim, eu tava fazendo as coisas, do nada eu falava assim, será que aquela garota que apanha do garoto tá apanhando agora? Aí eu vou procurar ela. Eu entrava naquela situação, que não era minha. Não era um problema meu. E aí, a minha madrinha, que eu chamo, que é a Fátima, chegou e falou assim pra mim, olha, se você quiser sair, o direito é seu. Mas muito obrigada pelo piloto que você fez. Um belo dia, eu estava na minha casa e antigamente eu conseguia responder as pessoas que me mandavam direct. Chega uma fase que a gente não consegue responder e montamos uma equipe para tomar conta das redes sociais da Pepita. Porque eu me chamo Priscila, muito prazer. E aí, ficou aquela confusão toda e um belo dia eu chutei uma mensagem assim, Pepita, eu quero te agradecer, você me ajuda muito. Através de você, eu aprendi a me amar. Na mesma hora eu levantei da cama, tava de calcinha, porque eu sou mulher, eu não tava de cueca. Levantei da cama, botei um vestido, liguei pra ela, falei, Fátima, tudo bem, linda? Tô indo aí na sua casa. Aí ela, vem, eu fui lá, cheguei lá, falei assim, pensando melhor, me dá esse programa aí pra me apresentar. E aí eu comecei a gravar e me dedicar. Dia 16 desse mês começa a nova temporada do programa, que eu vou gravar com uma roupagem diferente e vai ter alguns estados que eu vou pisar para visitar a casa de algumas pessoas. Então eu vou pisar no Rio, São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza. Eu vou pisar, eu vou lanchar com você e você vai me contar a sua história ao vivo ali pra gente poder tentar te ajudar. Eu não sou psicóloga, mas eu sonho em fazer uma faculdade e eu vou fazer essa faculdade. Então a dica que eu deixo pra você, que diz que aceita a forma que você é, que vive debaixo desse arco-íris, que passa a respeitar o próximo. A gente, travesti, somos o primeiro a ser julgado. Eu não gosto de ter amizade com travesti, que travesti rouba. Nossa, já chutei muito isso. E de repente, a travesti que falou isso vai ser a travesti que vai entrar numa briga tua e vai tentar te acudir de uma covardia. Então vamos parar com essa mania de julgar ao próximo. A gente pode ser feliz da forma que a gente quiser. A gente pode sonhar o que a gente quiser ser. A gente é ser humano. O não a gente conhece. A gente tem que lutar 24 horas pelo sim. As pessoas matam um leão por dia. É o ditado que algumas pessoas falam. A gente, travesti, mata um leão por segundo. Hoje, eu ganhei uma representatividade. Famosa eu não sou. Eu me tornei uma imagem pública conhecida. Mas eu passo pelos mesmos problemas que você. Passo por problema de saúde na família, como a minha mãe. Uma vez eu peguei um avião para ir para Brasília. Um senhor de cabelo branco. Tem algum senhor aqui de cabelinho branco? Tô vendo um ali do meu lado. Oh, coisa linda. Coisa linda. Cara, eu tava sentada, que eu tava vindo de um outro show, aí eu deitei assim, botei o gorro e fiquei deitado assim. Então só tava aparecendo essa minha parte aqui. Ele sentou. Quando eu tirei o gorro assim, ele na mesma hora fez assim, ó. Ele foi, chamou a comissária e mandou me tirar daquele lugar. Porque ele não ia sentar do lado de uma travesti. Me levantei, fui até ele. Falei, vamos falar assim agora, do mesmo jeito que você está me tratando, eu vou te tratar. Se você não foi educado, não me respeitou, eu não vou te respeitar, tá? Eu paguei a passagem da mesma forma que você pagou essa porra dessa passagem. Então eu vou sentar aqui, você vai sentar do meu lado e vai ter que me aturar, senão a gente não vai sair desse lugar. Tá bom pra você? Foi assim, eu viajei, cheguei em Brasília, arrasei e beijei até na boca. Então eu acho que a gente tem que resistir, tem que discutir. O dia que você passar e ver um amiguinho seu que você não conhece, mas você acabou de dar um abraço aqui, passando por uma situação, se mete na confusão. Defenda seu amigo. Não adianta você gritar depois, eu apoio essa causa. Isso não é uma causa, isso é uma vida. Entendeu? E eu quero falar a respeito de parada gay. Nossa, eu acho muito engraçado esse negócio. Eu amei um vídeo que você fez. Eu amei.
Eu vi um vídeo desse ser humano cortando cenoura que eu achei ícone. E aí no vídeo ela fala essa frase. Um organizador de um evento me chamou. Olá, Luísa, como vai? Se eu tiver errada, me corta. Queria te convidar para você participar, só que a gente não tem dinheiro nenhum. Deixa de mentira que vocês ganham dinheiro para fazer esse evento. Eu achei muito foda o que ela falou. Me chamar para um evento desse é mole. Me chama para um evento pagando meu cachê, ninguém quer chamar. E eu acho mais engraçado as pessoas que botam assim, eu vou botar a musa tal, ela não sabe o que a gente passa 24 horas. Ela sabe que o amigo gay que maquia ela passa, quando ele chega no quartinho dela pra maquiar ela com pincel, fala assim, bicha, deixa eu te contar uma. Tava vindo agora, o motorista do aplicativo falou bem isso pra mim. Ela, mentira, viado. Foi mesmo. Ela sabe essa história, mas ela não sabe o que ele passou. Então, a mensagem que eu deixo pra vocês aqui, muito obrigada a todos vocês, que honra poder sentar aqui do lado de vocês. Obrigada de verdade, de coração. Eu escrevi em 1, quero escrever 2, 3, 4, 5, 7, 14, 21. Eu bato no peito, digo que eu sou uma mulher evoluída, eu vou crescer, 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 crescer e muito. Então, a dica que eu dou pra você essa noite, que você possa começar a sua semana bem, é fazer o bem sem olhar a quem. A gente cobra tanto respeito na nossa bandeira e às vezes a gente não passa o respeito para outras pessoas. Então vamos se respeitar, vamos se amar, vamos amar o próximo, vamos beijar muito na boca, que a boca é nossa, a gente beija quem a gente quiser. E vamos ser felizes. Um beijo bem gostoso para vocês e muito obrigada por ter me recebido aqui. Vamos falar agora com o querido Tarso. Tarso, você foi um dos integrantes que escreveu o livro Vidas Trans, que é um livro muito bom, porque são 4 pessoas falando sobre as vivências de ser uma pessoa trans. Eu queria que você falasse também aqui a experiência de escrever o livro e se você acredita que existe algum tipo de invisibilidade dos homens trans. Você é o único homem trans aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa particularidade e experiência. E é uma delícia, eu via pela internet, pessoalmente é mais gostoso. Sabe que eu pego, né? Eu tô aí, hein? Tô aí. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eita, o livro tá caindo. Meu Deus. Obrigado. Mas, bom, como eu sou o único homem trans aqui, e realmente, eu sou um homão da porra. Eu quero passar a palavra para a Mara e eu falo por último. As damas primeiro, por favor. Ainda é cavaleiro, que delícia. Então vamos falar com essa travesti doutoranda pela Unicamp, que tem 2 livros maravilhosos, faz parte do Vidas Trans também, e escreveu um livro que era E Se Eu Fosse Puta? E a capa agora tem uma pequena canetinha, E Se Eu Fosse Pura? Queria que você falasse pra gente também sobre a sua vivência, que pode ser considerada uma exceção, uma travesti doutoranda na Unicamp, e por que essa letrinha mudou no livro também? Ai, mas peraí, antes dela fazer meu Deus. isso, levanta que a gente quer ver seu figurino. Olha o modelito! Olha isso! Amém! Desfila pra gente, por favor. Desfila, Mara. Uma salva de palmas pra essa maravilhosa! Arrasou! Bom, primeiro de tudo, esse modelito que eu fiz com muito carinho com a minha amiga ontem em São Paulo, ele não é só sobre o Crivella, né? Não é só o Crivella que tem colocado os corpos como os nossos, como os meus, aqui dentro de sacos como esse, né? Esse é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Esse é o país também que mais consome pornografia envolvendo os corpos de travestis, né? A gente, então, sempre no topo desses 2 rankings, e obras pornográficas costumam também estar dentro desse tipo de sacola, com esses XXX, 18+. É como se chegar perto de corpos como os nossos fosse perigoso, né? Mara, fala só um pouquinho mais perto, obrigado. Tá.
É preciso deixar crianças longe de corpos como os nossos. Não podemos estar presentes nos espaços, né? Eu sou uma professora de um grande cursinho, né? Dou aula de literatura num grande cursinho e sou uma das poucas pessoas trans que teve esse privilégio, essa honra de poder estar numa sala de aula ensinando outras pessoas. Pessoas que não são trans muitas vezes, mas às vezes são também. Pessoas que não são trans aprendendo a olhar para nós e nos ver como referência de debates, referência de vida, referência de tudo, podendo ter aula de Machado de Assis, que é o meu caso, por exemplo. Vou dar aula de literatura para o vestibular, e essas crianças, esses adolescentes vão poder ouvir comigo e ter essas aulas comigo e perceber que elas podem aprender sim com uma travesti. Aprender a aprender com travestis, isso é uma coisa que a gente está apenas começando a fazer, né? Deixar de ter medo desses corpos, deixar de ter medo dessas pessoas. E aí, muito de eu querer colocar hoje esse modelito e vim aqui, né, com o 18+, com o XXX, é para lembrar dos lugares onde a gente tem podido existir, né? Que é na pornografia e na prostituição, a prostituição mais precária possível, que a Nana estava falando, o que a Marilac estava falando, não é a prostituição que paga R$300 a hora, porque se pagasse, a gente comprava a nossa dignidade, comprava a nossa entrada na sociedade, nossa cidadania, vai pagar 10, 20, 30 reais, e às vezes vai oferecer mais 10, mais 20 para transar sem camisinha, e a gente vai ter que fazer a conta se vale a pena ou não. Talvez ninguém aqui fizesse essa conta. Talvez aqui ninguém acreditasse que faz sentido eu aceitar 10 a mais para transar sem camisinha com alguém. Mas quando você depende desse tipo de dinheiro, dessa quantidade mingada de dinheiro, talvez você faça essa conta. E aí esse lugar de extrema vulnerabilidade é o único dos espaços que tem aceitado pessoas como nós, o único lugar onde a gente tem podido existir numa sociedade que declarou guerra contra nós. E aí esse modelito, né, sair vestida com um saco de lixo, é para lembrar também isso tudo, essas histórias, mas lembrar também da literatura que nós temos escrito há muito tempo, e que é uma literatura que muitas vezes é chamada de uma literatura menor, uma literatura lixo, né? Os corpos trans, quando aparecem em obras literárias, muitas vezes essas obras também são consideradas obras lixo. E aqui eu vou trazer um exemplo da primeira escritora brasileira, uma mulher cis, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Quem sabe quem é? Cassandra Rios. Na década de 70, plena ditadura militar, ela foi a primeira mulher a vender mais de 1 milhão de cópias no Brasil. Ela foi a pessoa mais censurada da ditadura militar também. Uma lésbica, nasceu em 32 e na década de 40, quando tinha 16 anos, já tinha publicado livros com protagonistas LGBTs empoderados, reivindicando o seu lugar no mundo. E em 56 e em 65, pioneiríssima, ela publica 2 obras com uma protagonista travesti, colocando essa travesti para falar, colocando essa travesti para disputar esse espaço, e essa autora, que vendeu 1 milhão de cópias, a primeira mulher a vender 1 milhão de cópias no Brasil, essa autora é considerada uma literatura menor, uma escritora menor, tanto que hoje é dificílimo encontrar suas obras, mesmo quando os seus exemplares venderam tanto, foram dezenas de edições, e hoje ninguém tem. Assim como não tem a primeira obra autobiográfica de uma pessoa trans no Brasil, que não começou com mulheres trans e travestis, começou com um homem trans, que não sabia que ele era trans. Ele se colocava como Anderson, ele se tratava no masculino, mas ele não conhecia esse debate. 82, ele escreveu uma obra para denunciar as violências que menores sofriam em situação de cárcere. A Queda para o Alto, Anderson Herzer, 1982. E ele é aquela pessoa que foi descobrir que ele poderia ser Anderson e podia se tratar no masculino e se entender dessa forma quando ele foi preso, quando ele foi parar na FEBEM. Dos espaços onde a gente pode descobrir que pessoas como nós existem, dos espaços onde a gente pode se afirmar como a gente é e se entender como a gente é, né? Essas obras que a gente está colocando aqui, muitas vezes elas vão falar sobre isso, vão falar desses lugares à margem, de como a gente é empurrada para esses lugares, né? Vão falar também sobre o quanto a gente é massacradas, né? O livro da Marilac dói, sabe? Dói muito de ler as violências todas que ela passou, e não passou desde que ela se colocou como travesti publicamente, passa desde criança, desde muito cedo ela já sofre porrada, porque pessoas trans, quando nossos corpos são percebidos como trans, corpos que não cabem nas normas, desde muito cedo, esses corpos são visados pela nossa cultura. A escola, a família,
Todos os espaços públicos são espaços de violência. As autobiografias trans, que é algo que eu tenho estudado, são autobiografias que falam de violências sexuais rotineiras, desde 5, 6, 7, 8 anos de idade, com muitas vezes pessoas trans tendo que aprender a sentir algum tipo de prazer nessa violência como uma forma de não enlouquecer. Porque muitas vezes essa violência que elas estão sofrendo, essa violência sexual, é o único momento de mínima aceitação dessa pessoa na sociedade. É o único momento em que ela não está levando uma paulada na cara, sendo violentada, sendo deslegitimada, né? E isso tudo é muito doloroso. Isso tudo mostra, não fala só de nós, fala de uma sociedade que foi criada para se comportar dessa forma diante dos nossos corpos. Por isso que é tão importante que a gente leia essas obras. Por isso que é tão importante que a gente entenda desses debates. Eles não falam só sobre nós, falam sobre vocês que não são trans também. Falam sobre como uma sociedade foi criada para se comportar na presença dos nossos corpos, com nojo, com desconfiança, olhando de lado, apontando, querendo que fuja, que saia dali, querendo que a gente se levante e largue esse espaço em paz. Uma sociedade que aprendeu a estranhar os nossos corpos, a entender os nossos corpos como intrusos. E aí, quando as pessoas me perguntam por que eu fui trabalhar como prostituta, uma das minhas questões foi essa. Eu estava na Unicamp, eu fazia meu doutorado lá, eu terminei meu doutorado, eu sou uma doutora já. Terminei ano passado e me tornei uma das poucas pessoas trans doutoras desse país. E por enquanto, eu sou uma das primeiras doutoras trans desse país. E uma das pessoas mais inteligentes e articuladas desse país Maravilhosa! Maravilhosa! É isso aí. É o que eu falo. Eu falei que é muito engraçado a gente conhecer as pessoas pela rede social. Eu não sabia que você era tão assim, let's go. Não sabia. Maravilhosa, E tô né, apaixonada real, assim. Hashtag paixão. Eu vou te dar até um beijo, peraí. Apaixonada real. E eu quero que ela fale a palavra que ela é de novo, pra ecoar bem longe. Você é o quê? Uma das primeiras pessoas trans doutoras desse país. Arrasou. Que venha 1, 2, 3 e muito. Eles vão ter que nos aturar. Crivella é doutor? É pastor. Eu sou uma das poucas pessoas trans doutoras desse país, mas eu também sonho com o dia em que eu vá perder a conta de quantas pessoas trans têm doutorado. E eu quero que isso seja logo. A gente tem crescido nesse espaço, está cada vez mais presente ali, isso é muito importante. Mas quando eu comecei a minha transição, 5 anos atrás, lá na Unicamp, éramos 5 pessoas trans em 30 mil alunos. E o tempo inteiro, todo mundo estranhava a nossa presença naquele espaço, tentava nos expulsar dos banheiros femininos, tentava dizer que a universidade não era lugar pra gente. E quando eu ia visitar minhas amigas prostitutas, o bairro de prostituição de Campinas, 2.000 profissionais do sexo, 100 eram travestis, tinha uma rua inteira só de travestis. Uma rua inteira de corpos como os meus, uma rua inteira só de pessoas como eu, e que estavam me ensinando os primeiros passos, e como eu me sentir melhor, e como eu disputar um mundo que não foi feito para mim. E ali eu me sentia bem, e eu queria participar daquele lugar. Eu queria também estar ali, porque ali era onde eu podia ser elogiada, onde eu podia criar uma relação positiva com o meu corpo. Chegavam os clientes, me tratavam muito mal, era um assédio baixo também, mas era importante aquilo, naquele momento para mim, eu me senti desejada, eu senti que aquele meu corpo fazia sentido, e aí eu queria estar naquele espaço e comecei a me prostituir, comecei a falar sobre isso num blog, e depois veio a edição do livro, né? 2 anos depois, veio uma editora que perguntou se eu não queria publicar, eu reescrevi tudo, publiquei, e é engraçado que aí no final do ano passado, né, a editora me perguntou se eu não topava fazer uma mudança no título, porque as livrarias ficavam um pouco encabuladas, incomodadas de ter a palavra puta na capa da obra. E aí eu decidi, vou sim mudar.
mas eu vou deixar a palavra puta lá, mas vamos brincar com esse conservadorismo e colocar um R de uma versão errada, porque eu quero ver se com um R maiúsculo em cima da letra T, e se eu fosse pura no sistema agora, eu quero ver se essa obra vende mais do que antes, ou se ela vende a mesma coisa. E está sendo muito divertido perceber que agora as livrarias abriram as portas para essa obra, agora ela está presente no país inteiro, todo mundo coloca lá na prateleira, na estante, fazem publicidade, me chamam para eventos, é muito interessante isso, assim, né? Saber o quanto a obra não mudou nada, nenhuma linha, só mudou essa letra na capa, né? E aí está sendo divertido ver a família brasileira se permitindo comprar e brincar de aprender coisas com a gente, com as coisas que a gente diz. Uma salva de palmas! A Marilac perdeu as contas da quantidade de pessoas que falou pra ela que ela não ia vender uma cópia porque Pelo tinha a palavra fato do travesti. nome. E eu insisti, põe a travesti, tem que sair do armário, perder a vergonha dessa palavra. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos colocar, porque vocês como mulheres trans, a gente sabe, a gente conhece a sociedade que vive. Eu, travesti, eu já imaginei de cara, eu nunca imaginei alguém dentro de um metrô vendo meu livro, lendo o nosso livro, né? Então eu acho que a gente está desconstruindo, devagarzinho a gente está conseguindo o nosso espaço. O livro entrou na 2ª edição e estamos muito felizes, né, amiga? Vamos aí, vamos abrir a cabeça da galera. E agora sim... Quem aqui já leu obra trans? Quem aqui já leu algum livro de uma pessoa trans? E quem comprou livros de pessoas trans nessa Bienal? Vamos agora falar com o querido Tarso, encerrando os nossos convidados. Tarso, por favor, fale sobre a sua experiência com o livro, as particularidades de ser um homem trans nesse universo, por favor. Boa noite. Acho que vocês entenderam por que eu dei a fala para essa queridíssima aqui, né? Mandou muito bem. Olha, gente, falar sobre ser trans não é muito diferente de falar sobre ser humano, não. Todo mundo é, apesar do que seja. E esse livro, para mim, foi algo muito importante, que foi um momento, assim, da minha fase de transição em que eu estava me conhecendo mesmo. Eu tinha acabado de ser convidado para fazer a novela Força do Querer, estava aqui no Rio de Janeiro e era um momento que eu estava, assim, sozinho, mais envolto no ambiente de trabalho, atividade física e mais compromissado, assim, do que nunca com a minha vida. E foi um momento, assim, que eu não saía, eu não ia para lugares por mero lazer. Eu ia sempre com uma finalidade, um objetivo. E foi um momento que eu percebi que eu estava me conhecendo muito e o quanto eu poderia me conhecer. Que pessoas vinham me perguntando, Tarso, como é que é ser para você um dos primeiros homens trans do Brasil? Para mim não é diferença alguma. A única diferença é que eu posso ajudar mais pessoas do que eu era ajudado na época quando eu comecei a minha transição. E ser um homem trans, gente, não é diferente. Eu realmente não vejo a diferença de ser uma pessoa que não passa pela transição e ser trans. A única diferença quando a gente faz a transição, a gente tem a possibilidade, acredito que é algo assim surreal, você poder viver 2 existências numa vida só. Você sentir ambos os lados, que é o que todo mundo pode. Mas como a sociedade é cheia de regras, de comportamento, tanto no geral da vida, quanto em casa. As pessoas ficam muito presas, elas se atêm mais no ter do que no ser. E aqui eu, a Mara, o João, a Márcia, a gente fala sobre tudo que a gente viveu para a gente descobrir o que é o nosso ser. Eu posso dizer uma palavra que é a dor. A dor, ela rima com amor. Acho que se a gente tratar a nossa dor com muito amor, desde sempre, respeitar o próximo e sempre buscar na gente o que de melhor a gente pode ser, a cada dia que se passa, a gente vai ter, sim, histórias para contar, sejam elas boas ou ruins. Porque naquele momento a gente vê como ruim, mas se não fosse aquela dor ali, a gente não seria quem a gente é. Se não fosse alguém buscando na gente sempre o nosso melhor, seja nossos pais, amigos, pessoas com quem a gente gosta de compartilhar o nosso dia a dia, a gente não teria a possibilidade de descobrir. A gente viveria só em prol de um sistema, em prol de coisas pré-estabelecidas e a gente não criaria. É isso. O recado de hoje é criar, mas é se recriar.
não só hoje, como todos os dias, buscar sempre ser o melhor que vocês podem ser, porque, gente, literatura trans, caramba, são pessoas que escolheram se conhecer e quanto de conhecimento essas pessoas podem compartilhar com vocês, independente da vivência que vocês tenham, das pessoas que vocês convivam naquele momento. Vocês escolherem compartilhar algo com alguém é magnífico, e escolher escrever isso. Uma dica que eu dou para todo mundo: vocês sentem alguma coisa que vocês não estão entendendo no momento, pega um papel, uma caneta e escreve, que é a forma da gente extravasar essas coisas. Quanto mais a gente se extravasa, a gente cria coisas materiais com essas nossas dores ou amores. Eles sempre retornam para a gente, se a gente for bom de alguma forma. Então, é ser o melhor que a gente pode ser mesmo, mas fazendo alguma coisa de útil, não é mesmo? Deixando o nosso legado um pouco mais bonito. E para todas as pessoas trans que me mandam mensagem, tanto no Facebook, Instagram, eu só queria dizer uma coisa para vocês. Vocês não vão ser parecidos comigo, não. Vocês vão ser melhor do que eu. Qualquer dia desses que vocês escolherem olhar para vocês, independente da situação que vocês passam, vocês saibam que tem algo maior por trás dessa vivência de vocês. Tem algo maior atrás disso, dessa dor que vocês carregam. Ela vai se transformar em algum dia em algo que eu não sei, mas as respostas de vocês estão aí. Basta vocês quererem encontrá-las. Uma salva de palmas. Nosso tempo, claro, já esgotou, mas ainda teremos um tempinho para as perguntas. Só uma dica também, um livro de um homem trans muito bom, que a gente infelizmente perdeu há pouco tempo, que é o Viagem Solitária, não é? Do João Neri, que é muito bom, gente. Vale muito a pena ser lido também. E agora, antes da gente encerrar, vamos a algumas perguntas da plateia. Eu vou dar o meu microfone. Pode apontar. Rodeio dela. Pode apontar. E a gente vai revezar. Por favor, quem tem uma pergunta, levanta a mão. Vamos para o mais pertinho aqui agora. Então, minha pergunta é para a Luísa. E agradecer a todos vocês pela... Nossa, estou emocionado, assim. Obrigado por compartilharem a experiência de vocês e nos estimular a sermos mais humanos, né? Então, Luísa, a minha pergunta é a seguinte. Eu vi num vídeo seu você soltando os cachorros em cima da militância, porque em algum momento elas queriam que você se encaixasse num discurso político, enfim. Eu queria que você falasse um pouco disso, a cobrança que existe de você ter um posicionamento político, do movimento te cobrar uma postura, sendo que você já tem uma história, né? Acho que a tua própria história já é um discurso político muito contundente, né? Então, eu queria saber como é que você vê o papel da militância nesse momento onde a gente precisa muito mesmo que vocês estejam presentes, mostrando a cara. É isso. Beijo. Nossa, já começa com uma paulada, né? Porque falar da militância... Então, eu acho que militar, para mim, é você lutar pelos seus direitos o dia a dia. Eu tenho mania de dizer que eu não tenho aquela militância de falar eu sou do partido tal, eu faço tal coisa. Eu acho que você fazer o bem é você fazer o bem, é você viver a sua vida da melhor forma possível, dignamente, sem fazer o mal ao próximo, tentar fazer as pessoas entenderem que você não precisa ter um partido político para lutar. A Pepita falou uma coisa que é muito interessante, e é verdade. Eles ligam para mim e falam para mim assim, vamos fazer um evento LGBTQ, só que não tem cachê, tá? Eles não querem pagar, querem que a gente vá, e se a gente fala que não, fala que a gente não representa a causa. Eu represento a causa todos os dias quando eu levanto, quando eu ando na rua, quando eu gravo um vídeo. Essa é a minha forma de militar, de lutar pelos meus direitos, e obviamente lutando pelos meus direitos, eu luto pelo direito da grande maioria, né? Dessa minoria, digamos assim. Eu acho que para você fazer parte da comunidade LGBT, você não precisa concordar com tudo. Você tem que ter opinião própria. Eu tenho uma forma de ver a vida diferente. Eu acho que quem lê o meu livro vai entender isso, que eu tenho uma forma de ver a vida muito diferente de muitas das pessoas, até pelo aquilo que eu vivi. E a grande maioria das vezes você falar alguma coisa,
ou discordar de alguma coisa dentro do movimento LGBT, você é muito massacrada. Eu acho que a gente pode coexistir mesmo tendo opiniões diferentes. Eu fui escrotizada, eu fui destruída porque eu fui no Danilo Gentili vender o meu livro. Foi o único programa de televisão que me chamou. Eu acho que o movimento LGBT não pode ficar só dentro do movimento LGBT. Nós temos que gritar no meio dos bolsomínios, em todos os lugares. Nós temos que nos fazer ouvir. E eu fui massacrada pelo movimento LGBT por ter tido essa postura. Eu fui massacrada pelo movimento LGBT por ter tido uma postura diferente com relação à parada LGBT. Infelizmente, a gente não pode pensar diferente. Eles não aceitam, digamos assim, né? É muito difícil um homossexual, um gay, não me entendam errado, falar por mim, por uma mulher trans, não é, Pepita? Não é, Mayra? É diferente. E você não vê uma de nós na frente de uma liderança do movimento LGBTQI+. Não tem, não nos dão espaço, não nos dão oportunidade, né? Então é isso aí, a gente está aqui tentando, eu continuo batendo de frente com quem for, lutando pelos meus direitos de ir e vir. Eu só queria fazer um adendo disso, que a Luísa é muito generosa e ela não vai fazer, mas eu vou. Sobre como o movimento LGBT pode ser elitista. Porque a Luísa nunca passou da 4ª série. E ela é uma pessoa de extrema inteligência e tudo mais, mas ela não conhece a regrinha do rodapé de página da academia. E aí ela sofre uma escrotidão de pessoas que demandam que ela use a palavra XYZ, mas que nunca tiveram lá para ajudar ela quando ela estava morrendo, porque tomou 7 facadas pelas costas apenas por existir. Então, eu acho que todo mundo aqui tem que pôr a mão no coração, e eu também, porque eu também sou, às vezes, uma feminista raivosa de internet, sobre como a gente exige determinadas etiquetas de discurso que são elitistas e excluem pessoas de contarem as suas histórias, expressarem sua opinião. Próxima pergunta, vamos para esse lado aqui, ali. Boa noite, gente. Eu não sei se é necessariamente uma pergunta ou um comentário, né? Porque eu estava comentando com a minha amiga que é muito bom a gente ter uma mesa de literatura trans, só que, infelizmente, quando uma pessoa trans faz alguma coisa, é sempre vista como... Por exemplo, não é uma literatura de romance, poesia. Quando eu escrevo alguma coisa, todo mundo espera que seja sobre militância. Por exemplo, quando eu estava para fazer meu TCC, né? Estou fazendo ainda, eternamente. As pessoas já vinham para mim pressupondo que eu iria falar sobre LGBT. Ninguém me perguntava qual seria o meu tema. Achavam que eu ia falar sobre LGBT. E não, eu quis escolher um tema que não tivesse a ver com LGBT porque eu queria tirar isso de mim. Tipo, essa pressuposição de que eu só posso falar sobre isso. Sabe, essa redução, você só é trans. Você não pode fazer mais nada. Quando eu divulgo alguma poesia, algum romance meu, alguma coisa, as pessoas não têm tanto acesso quanto um textão de Facebook falando mal de si, sabe? E eu não sei se isso incomoda vocês também, sabe? Queria saber a opinião de que se espere que vocês só falem sobre ser trans como se você não fosse uma cantora ou qualquer outra coisa, sabe? Ou uma professora. Enfim, é isso. Eu queria só aproveitar para pegar uma sugestão da Mari e fazer uma outra pergunta só para juntar. Então tem alguém aí pertinho que queria perguntar logo em cima. E aqui também, por favor. Elise, por favor. A minha pergunta é para você, Amara. Isso. Você falou sobre a questão do título, que as livrarias não queriam expor o livro ali e vender, por conta do título E Se Eu Fosse Puta. Só que a gente teve recente, acho que foi recente, a sutil arte de ligar o foda-se. E não seria... Por que o seu não foi e o dele foi, tranquilamente? Eu gostaria de saber se você sente que foi por questões trans. E a ultimazinha ali em cima pra gente jogar, por favor. Boa noite, eu sou o Gabriel. Eu faço parte da única liga transmasculina carioca. Então, assim, é um coletivo de homens trans aqui no Rio. E a minha pergunta é pro Tarso. Nós, homens trans, somos muito invisibilizados. Como que você vê isso dentro de uma políticas públicas, essa mudança? Porque, assim, hoje nós vemos as meninas aparecendo, as mulheres trans, as travestis,
Graças a elas nós estamos aqui, porque assim, nós nascemos em 2013. E o que nós podemos fazer para isso mudar? Porque hoje, numa mesa, só tem você. Não tem um negro homem trans aí. Então, assim, o que está acontecendo com isso? Por que os homens estão ficando para trás? Por que não a gente falar também sobre raça? Porque não existe, na nossa luta, nada fala antes da raça. Então, assim, para a gente trazer isso para a gente, para nós, homens trans. E eu queria saber, dentro da sua vivência, o que a gente pode fazer para mudar? Não, a gente já vai fazer agora. Peraí, a gente vai fazer isso agora. Fazer isso agora. Eu vou te dar o meu lugar e vou sentar no seu lugar. Vem, fica aqui. Eu fico do ladinho. Pepita também senta. Vou te fazer uma pergunta dali, peraí. Vamos começar a responder a loucura toda, então. Calma. Fica aí divando. Gente, temos 3 perguntas. Uma para o livro da Mara, outra também sobre só falar sobre a questão trans. E Gabriel e Tarso aí vivam esse momento daqui a pouco. Então, quem quer começar, por favor? Já vai aí, Tarso e Gabriel, então. Amara. Amara, falou. Não tá? Censurou? Meu Deus, mentira. Tá ligado? Mentira, tá ligado, gente, tá ligado, mentira. tá ligado. Ligou. Não, então, não é só a Sortiu a Arte de Ligar o Foda-se, que inclusive é best-seller, né? Mas tem também ganhadores de prêmio Nobel, né? O Garcia Marques, né? Publicou Memórias de Minhas Putas Tristes, né? Então, ou seja, quando é um homem cisgênero usando palavras de baixo calão, mas o Sutil Arte de Ligar o Foda-se colocou lá um asterisco, né? Assim, ou seja, tem um... Não, parece que não pode dizer a palavra, né? Mas tá lá vendendo, tá lá escancarando. Só que ali parece que a questão fica só na capa, né? O meu conteúdo, a capa é um indicativo do que vem dentro, né? E aí isso talvez incomode mais. Assim como incomoda ver uma travesti colocando essa palavra, falando sobre a própria vida. E mais do que falar sobre a própria vida, falando sobre a família tradicional brasileira que vai lá bater na minha porta e vai lá pedir, né, as suas fantasias e vai realizar as coisas inconfessáveis, né? Vai falar essas coisas inconfessáveis para nós. Então, sim, existe um pouco de hipocrisia, mas tem horas que a gente tem que brincar com a hipocrisia para que a gente consiga ocupar esses espaços, né? Eu lembro da Roberta Close, quando ela surge em 84. Alguém aqui sabe quem é Roberta Close? Então, a primeira mulher trans a posar para Playboy brasileira, 84, antes de fazer a cirurgia. Hoje a gente não consegue mais fazer isso na Playboy, né? Mas naquela época ali, ó, ainda nem tinha acabado a ditadura, a Playboy conseguia colocar uma travesti não operada na sua capa, né? Um monte de páginas ali, muitas revistas eróticas. Então, é interessante, assim. E ela tinha que jogar com a transfobia o tempo inteiro, né? A manchete que saía para falar sobre ela era: a mulher mais bonita do Brasil é homem, sabe? E ela tinha que sorrir, fazer a fina, né? Ai, legal, gostou, né? Então, ou seja, era sempre assim, né? A gente vai ser deslegitimada o tempo inteiro e a gente vai ter que aprender a brincar com isso até que a gente pegue o controle na nossa mão e reverta essas regras, né? Você falou de uma pessoa que eu acho que deve ter passado tanto, né? Fala sério. Alguém quer responder, gente, sobre só falar sobre coisas trans? Se isso incomoda vocês? Acho que não incomoda. Então, posso Amara, falar por também, favor. porque as pessoas, como eu também sou escritora, eu também estou na universidade, as pessoas imaginam que se eu estou lá fazendo doutorado, eu vou estar falando justamente sobre questões trans e gênero, e ficam muito chocadas quando eu falo, eu estou estudando James Joyce, que é um autor, né, fodão aí da literatura de língua inglesa, e as pessoas ficam muito, nossa, mas o que você está estudando isso, né? Como se existisse algum assunto que não me dissesse respeito.
Qual é o assunto que não nos diz respeito? Né? Astrofísica não nos diz respeito? Economia, sabe? Né? Todos os assuntos nos dizem respeito porque nós vivemos nessa mesma sociedade que criou esses assuntos todos. Né? Então vamos discutir o que a gente tiver a fim de discutir. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Gabriel e Tarso querem compartilhar com a gente. Primeiramente, eu vou passar a palavra para o meu amigo Gabriel aqui. Mas antes, a gente está conversando muito sobre essa coisa da rivalidade dentro do próprio meio trans e as formas que a gente tem de acabar com isso. Por quê? Poxa, as travestis a gente percebe que tem uma coletividade, uma cumplicidade entre elas muito grande. Não é sempre. Existe também essa rivalidade entre meio de trans também. Sim. Nós aprendemos a nos unir a grande maioria das vezes através da dor, né? Ou na rua tomando porrada, que a gente vê, não vou deixar bater, a gente se junta. Então seria uma rivalidade dentro do próprio meio LGBTQI+, de uma forma mais intrínseca, de todas as classes, correto? Eu acho isso que é uma verdadeira besteira. Independente do que a gente esteja passando ali, a gente compartilha um pensamento. E a ideia seria as pessoas se reunirem mais, se unirem mais em prol de causas sociais para ajudar pessoas como nós, em prol de informação, de compartilhar essas ideias de profissionais aptos a cuidarem dessas pessoas. Existem várias teias, eu inclusive estava divulgando no meu Instagram, uma coisa que eu achei muito legal, que é a Bicha da Justiça, que é um IG no Instagram, que ajuda as pessoas a entenderem um pouco mais sobre o direito delas. Pessoas trans, pessoas do meio LGBTQI+. Eles ligam a pessoa com um objetivo, com profissionais aptos, que já estudaram muito sobre diversidade, para defender essas pessoas. Isso é muito importante. Agora, me diz o que você estava me dizendo, Gabriel. Então, gente, quando eu falei ali, todos sabem aqui que o Brasil é o país que mais mata LGBTI. E assim, são os nossos corpos que caem primeiro. Não adianta. E não tem como falar isso se a gente não fala de raça. Porque é o corpo preto que cai. Entende? A gente parando para analisar toda essa situação, eu falo por mim, questão da minha vivência, sou um homem trans. Sou um homem trans, melhor, eu sou um homem negro trans. E meu corpo vai cair 2 vezes, pelo ter e por ser negro. Então, assim, o que eu posso fazer para parar? O que nós, enquanto união, né, como coletivo, que foi a minha pergunta, o que nós podemos fazer? Porque, assim, hoje eu vejo um monte de homens trans aqui, a qual eles sacanham. Por que sacanham? O que está acontecendo? É afeto? Nós não estamos aqui para isso. A gente acabou de dar um abraço um no amigo, no outro aí. Então, assim, o que está faltando mais? É amor? É afeto? E nós, no nosso meio, eu tenho sentido essa dificuldade dos homens se juntarem e falar, mano, não tem problema que você não tem barba, você é homem. Mano, não tem problema que você tem sede. Mano, não tem problema que você não pode, porque às vezes a gente não pode se hormonizar. Tem isso também. E eu não vou deixar de ser, né? Não vou deixar de ser por isso. Entende? Então, assim, é a gente entender o limite do outro. É saber que ele está ali naquela situação, de repente um homem trans não vai no banheiro, fica apertado várias vezes, porque não vai entrar no banheiro feminino ou no masculino. Ou quando entra no masculino é abusado, ou é agredido, como eu fui de um guarda municipal dentro do Parque de Madureira. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente está fazendo para mudar isso? O que nós, enquanto seres humanos, que todo mundo aqui é ser humano, essa não é causa, né? A gente está lutando um pelo outro. Não é minha só por ser trans, mas é de cada um. Senão vocês não estavam aqui querendo um afeto um do outro, ouvir a vivência do outro, saber o que o outro passa. É a troca. Não é a troca só de copo, mas é a troca de amor, de afeto. É entender que o amigo é negro, assim, eu falo por mim, o amigo é negro, ele vai andar em qualquer lugar, ele não está acostumado com isso, que antes a leitura dele era uma mulher. Hoje, enquanto eu, homem negro, entra no ônibus, mulheres escondem o celular, por ser homem negro. A minha leitura mudou. E como fica a minha cabeça?
O que a gente está fazendo para mudar? Assim, porque às vezes a gente deixa o outro doente mentalmente, com os nossos comentários, sem entender. Então, assim, eu acho que a gente tem que botar mais o pé no chão, um coração mais para fora. E o que está acontecendo? Falta Vamos de união. entender. Temos que nos unir mais. Sim, nos ouvir mais, é isso. Ouvir a vivência do outro, é a troca. É isso. Vai, é o lugar teu, vai. Já foi. Nada. Obrigada, querido. Gente, uma Amor, deixa salva eu de... falar uma coisa pra você. Esse lugar aqui não é só meu, não é dela, deles, todo mundo. É seu também, tá bom? Eu só esqueci que você tava ali, mas esse lugar também é seu, tá bom? Faz barulho aí! Gente, como o nosso tempo já extrapolou, eu queria pedir uma breve consideração final de cada um dos nossos convidados, para depois eles poderem sair e também autografarem os livros para quem ainda quiser. Começa por lá. Então, por Mayra, favor, Boira, maravilhosa. Amara, vamos terminando aqui, por favor. Né, então, eu acho que, para terminar, eu tenho feito um levantamento de todas as obras publicadas por pessoas trans no Brasil, tenho tentado descobrir quais são essas obras. A princípio, eu tinha começado, encontrei 15, achei que já era demais, e aí tô surpresa de hoje estar podendo contar já mais de 70, quase 100 obras estão chegando, cada vez, esse ano surgiram inúmeras publicações, né? Só aqui na Bienal, já comprei hoje à tarde 6 obras, com presença de pessoas trans dentro do livro, né? Então, ou seja, está crescendo a nossa participação nesses espaços. Só que, como é Gabriel que ele chama? Gabriel. Como o Gabriel apontou, ainda são muito poucas pessoas trans negras escrevendo, sabe? Eu consigo lembrar de memória 2 autores. Um homem trans de São Paulo, que é um poeta excepcional, que ele está presente na Antologia Trans, uma antologia que a gente publicou em formato independente lá em São Paulo, não se encontra na Bienal, não se encontra nas grandes livrarias, né? Que é o Preto Tel. Ele tem uma poesia excepcional, falando sobre masculinidade, um homem trans questionando essa masculinidade tóxica e inventando outras maneiras de se pensar homem, né? E também a Kika Sena, que é uma travesti preta de Brasília, que também tem uma poesia absurda, incrível. São 2 figuras que eu deixo aqui como sugestão para que a gente comece a comprar, a conhecer obras escritas por pessoas trans negras também. Hoje eu não estou precisando falar nada, a Mara está falando por mim, sempre. Oi, gente, mas resumindo, é isso mesmo que a Mara disse. Oi? Falar sobre o João, o primeiro homem trans do Brasil, que infelizmente não está mais entre nós. Cara, o João, ele é, além de um puto escritor, para mim ele foi um amigo, um pai. E o recado para vocês que ainda não leem ou já estão lendo literaturas trans, leiam muito, porque é cada vivência, cada pedacinho da gente que está aqui no livro que, para vocês, pode ajudar vocês a descobrirem algo a mais sobre esse ser que ainda está aí, que só está esperando um toquezinho para se desabrochar mais, ter mais compaixão, mais empatia pelo outro, independente de quem seja, se for branco, negro, pardo, se for trans, se for travesti. Entenda aquela pessoa como um universo. E ela tem que ser respeitada como ela é. Se ela te dê algum tipo de... como é que eu posso dizer, Amara? Algum tipo de... Às vezes eu perco a palavra que eu quero falar. Droga. Não, se a pessoa te dê motivo para sorrir ou não, sempre pense em dar para ela um bom motivo para ela sorrir, porque é de sorriso em sorriso que a gente vai mudar esse mundo. Eu acredito mesmo, acredito que a gente esteja mudando para melhor, que essa situação que a gente vive hoje em dia, de conflito, de rever as nossas formas de comportamento, rever muito sobre a nossa cultura, é proposital. É algo para a gente parar e refletir sobre o que o ser estava se tornando e a gente, a partir de agora, construir um novo ser a partir da gente. Porque tudo começa da gente. É ir daqui para lá. Mas quando a gente for pensar em deixar algo sair, extravasar, vamos extravasar com amor, por favor. Obrigado. Ele quer me dar o microfone dele, eu vou pegar no dele. Ele me respeita. Amores, eu amei estar aqui essa noite. Eu tenho certeza que foi a melhor noite da minha vida. Mais uma vez, mil desculpas pela minha voz.
Eu amei ficar aqui sentado nessa mesa. Obrigado por me permitir eu sentar aqui ao lado de vocês. Amor, um beijo bem gostoso pra você, tá bom? Enquanto eu tiver, eu vou brigar, eu vou rolar no chão e a briga é nossa, sozinho você não tá? Esse mês de setembro, esse mês é o mês amarelo, então vamos começar a observar o amiguinho do lado. Ninguém é feliz 24 horas. Vamos acordar de manhã, dar um bom dia para a pessoa que merece um bom dia. Um abraço que não dói para ninguém. Se preocupar mais com o próximo, que a doença existe sim. Depressão existe, não é close, não é doença de rico. Às vezes está do seu lado. Então vamos vigiar e vamos fazer pela pessoa ao seu lado. Um beijo bem gostoso para vocês. Espero que vocês curtem esse livro, que leve para a cabeceira da cama de vocês. Sempre que o coração de vocês estiverem apertado, que vocês possam ler uma mensagem e respirar fundo. Entendeu? A partir de amanhã, vamos parar de respirar assim, ó. Vamos respirar com força, que essa luta é nossa e ninguém está sozinho. Um beijo no coração de vocês e é muito bom ser feliz. Obrigada. Você... Eu pego o meu. Que veio da mão dele. Não, pega o meu. Você fica com o meu, eu fico com o seu. Eu acho que a gente tem vivido tempos muito difíceis. Essa última semana, eu consigo destacar 3 eventos em especial, em que a nossa integridade física e as nossas vidas foram ameaçadas. Eu falo nossas porque eu também integro a população LGBT. Essa semana, o representante do país insistiu em repetir que a constituição familiar ela é feita apenas por homem e mulher, não somente pela Constituição, mas também segundo a Bíblia. Essa é a primeira coisa que eu queria relembrar da nossa semana. A segunda coisa, o Dória, em São Paulo, mandou recolher todo o material das escolas públicas, alegando que esse material continha ideologia de gênero. Lembrando aqui que ideologia de gênero não existe. Isso foi criado pela igreja, isso foi um termo criado pela igreja. E a gente não pode esquecer que o Estado ele é laico. Um material de uma importância fundamental. Ele chegou, gente, ele chegou. Foi a fundança. A mão deve ser nossa, mais abaixo. Isso. É importante que crianças saibam sobre educação sexual, porque o abuso sexual começa dentro de casa. É com educação sexual na escola que a criança sabe diferenciar o carinho, o carinho com a minha perna, né? O carinho de um tio, de um assédio. Terceiro episódio, essa Bienal foi invadida por um poder público, caçando um conteúdo que eles julgam impróprio para a criança. Dentro de uma história em quadrinhos, um desenho de 2 rapazes se beijando, né? E aí depois nosso prefeito disse que ele queria que buscassem todas as obras que fossem, como foi que ele falou? Obras do homotransexualismo. Não sabe nem o que ele está falando. Então, ressaltando esses 3 pontos que aconteceram na mesma semana, em 3 esferas distintas do nosso poder, eu queria dizer da importância do respeito à singularidade. Não pode haver censura sobre a subjetividade. Não pode haver censura sobre a liberdade. Não pode, sobre a liberdade dos sujeitos, sobre a diversidade sexual, seja lá o que for.
Censura, a gente não aceita mais. Respeito à singularidade, eu não gosto de pensar em respeito à diferença, porque eu acho que traz um tom pejorativo, né? Eu acho que pensar diferente, somos todos diferentes aqui. Não tem ninguém aqui igual. Até os gêmeos, que são univitelinos, eles são diferentes. Eles podem ter aparência, né, muito parecida, mas eles são diferentes. Então, eu prefiro falar do respeito à singularidade. Então, eu acho que é essa mensagem que é importante a gente levar para casa. Você levantou a questão da depressão, do suicídio. A população LGBT é comprovadamente uma população que sofre maior risco, né, de sofrer transtornos de ansiedade, transtornos ligados ao humor, suicídio, risco de suicídio, e não é pouca coisa, né? Então, é isso, gente. Obrigada, boa noite. Ela quer me dar o dela agora. Então, primeiro foi um prazer estar aqui. Eu nunca me imaginei num local como esse, com tanta gente bonita, com tanta alegria. E eu queria deixar uma mensagem de esperança para vocês. Eu acho que é bem baseado naquilo ali, que até das coisas ruins da vida a gente consegue tirar coisas boas. Vamos ter fé, força, acreditar, nunca desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E no fundo do poço, que eu já estive muitas vezes, tem um trampolim. E quando você bate lá embaixo, ele te levanta numa força que hoje eu estou aqui com vocês. Tá bom? Então acreditem em vocês. Nós podemos tudo. Acreditar. Obrigada. Eu vou contar um spoiler para vocês. A Marilac não morre no final do livro. Mas eu estava relendo A Hora da Estrela quando eu escrevi o livro dela, né? E no final do livro, a Marilac está numa situação em que ela pensa em se matar. E aí eu pensei, a Marilac vai ser... eu pensei na Macabeia, sabe? Aquela coisa do direito ao grito. E a Marilac, ela escolheu não morrer porque ela queria continuar gritando. Ela era a nossa Macabeia do avesso, né? Então, quando a gente falou de Setembro Amarelo, é legal a gente pensar nisso, né? Vale a pena viver para continuar gritando. E eu sei que aqui nessa roda pode ter muita pessoa que está sofrendo muito porque está se questionando se é trans, se não é trans, se vale a pena transicionar, se não vale. Vive para gritar. Vive para gritar. Porque o grito de vocês é necessário. Então, grita aí. Gente, eu não tenho mais o que falar. A gente vai tirar uma foto agora incrível. Eu queria parabenizar e agradecer a Bienal por fazer uma arena tão diversa. A gente teve aqui muitas mesas sobre droga, saúde, negritude, feminismo, 2 mesas voltadas para a comunidade LGBTQ, que a Bienal continue sendo esse espaço de resistência, de pluralidade. Agradecer, claro, a todos os convidados. Os livros são incríveis. A gente viu essa semana o poder que um livro pode ter, como ele pode incomodar, como ele pode mudar. Então, que a literatura, que a arte seja o caminho da mudança, o respeito. Muito obrigado a todos vocês que vieram. Muito obrigado a todos vocês que fizeram essa Bienal. Muito obrigado mesmo.